Bem-vindos ao Curto e Grosso, eu sou o professor Augusto Mota e na nossa videoaula de hoje, continuando a nossa série sobre angiospermas, nós iremos ver a questão da flor, certo? Qual a importância para as angiospermas, o papel da flor na reprodução, geração de fruto, dentre outros, ok? Se esse assunto te interessa, permaneça conosco e vamos ao play. Então, pessoal, vejam bem, na última aula nós falamos sobre a questão da folha, caule, raiz, das características gerais das angiospermas. Aí na aula de hoje, como eu estava falando, especificamente nós iremos falar da flor das angiospermas, ok? Então vejam bem, no caso aqui da flor, nós temos as seguintes características, olha só. Primeiramente, a flor ela é proveniente de folhas modificadas, né? É uma estrutura com função reprodutora e tem a função de atrair polinizadores, ok? Para a sua fecundação. E como produto, nas angiospermas ela vai produzir quem? O fruto. Então essas são as características gerais, né? Então no caso aqui, ó, a flor ela vai ser resultante de uma folha modificada, vai ter a função de atrair os polinizadores e como resultado final ela vai originar um fruto, ok? Então veja bem, no caso aqui da flor também, elas vão poder ser de dois tipos, ou a flor ela é monóica ou a flor ela é dioica. No caso das flores monóicas, são das plantas hermafroditas, tanto ela vai ter a estrutura masculina como a estrutura feminina. No caso da dioica, os sexos são separados, né? Vai ter uma flor com estrutura masculina e uma flor com estrutura feminina. Aí aqui, olha só, no caso aqui, pessoal, eu vou ter uma flor monóica, certo? Ó, que é chamada de flor completa, e flores dioicas aqui, olha. Aqui eu vou ter na flor monóica tanto a estrutura feminina como a estrutura masculina, produtora dos grãos de pólen, né? E na flor dioica, em uma flor eu vou ter a estrutura feminina e na outra flor só a estrutura masculina. Então essas estruturas elas são o que? Separadas. Então olha só, continuando aqui, nas estruturas eu vou ter, para a estrutura reprodutora masculina, eu vou ter a antera, aqui, né, que vai produzir os grãos de pólen, certo? Dentro dos grãos de pólen eu tenho os núcleos espermáticos, né? E nele também vai conter aqui o gameta masculino. Então é no grão de pólen que vai conter o gameta masculino que irá ocorrer a fertilização do óvulo, né? Lá na estrutura reprodutiva feminina. Então no caso aqui eu vou ter, olha só, a antera, aqui no caso várias anteras, certo? Ó, várias anteras, e são elas que produzem o grão de pólen. Lembrando que aqui são as estruturas masculinas e nessa flor aqui, lembrando que aqui é uma flor monóica, né, hermafrodita, e aqui eu tenho a estrutura feminina, certo? Aqui é uma flor hermafrodita. No caso aqui, olha só, na estrutura feminina, que é, no caso aqui, o ovário, né? Ele vai abrigar o óvulo, que é o gameta feminino, e aqui vai conter a oosfera, que é o gameta feminino, dentro aqui do óvulo, certo? Então olha só, no caso aqui eu vou ter aqui, ó, estigma, né? Vou ter o estilete, vou ter aqui o ovário e aqui é onde vai estar o óvulo, aqui vai conter o gameta feminino. Então toda essa estrutura aqui é a estrutura feminina, certo? Ó, que vai ter, no caso aqui, estigma, estilete, ovário, óvulo, formando o que nós chamamos de carpelo, que é a estrutura feminina.
Voltando aqui, que eu não havia falado antes, só lembrando, é aqui na estrutura masculina, que é o estame, nós vamos ter a antera, que produz o grão de pólen, e o filete, que sustenta a antera. Aí lembrando aqui a estrutura, tudo isso aqui vai ser a estrutura masculina. Aí aqui eu tenho a pétala, né, que serve para atrair o polinizador, tenho a sépala, que serve de proteção, o receptáculo e o pedúnculo. Então nesse caso aqui, tudo isso aqui é uma flor que é hermafrodita, uma flor monóica, que vai ter tanto a estrutura masculina como a estrutura feminina. E aqui eu tenho uma foto ampliada, tá vendo, ó, da estrutura onde o grão de pólen se une, né, no caso aqui o estigma. Tá vendo, ó? Então no caso era isso, pessoal, que eu tinha para falar. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe o like, se inscreva no canal, ative as nossas notificações, certo? Nos ajude a continuar divulgando a ciência. Nos veremos na nossa próxima videoaula. Forte abraço, fiquem com Deus e fui!